Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, É Isto o Homem, que foi escrito pelo Primo Levi. Ele não é primo de ninguém, esse é o nome dele. É um italiano, um químico italiano. Ele foi um dos prisioneiros de Auschwitz que conseguiu sobreviver, tanto que escreveu o livro, né? E aí, esse livro aqui, eu recomendo para quem está começando a criar um hábito de leitura, porque a linguagem dele é bem fácil, não é uma coisa muito rebuscada com termos que a gente não vai conhecer ou não vai encontrar. Tem algumas sentenças em alemão, porque afinal ele foi prisioneiro de Auschwitz, então quem estava lá eram os nazistas que falavam alemão, né? E aí mas ele traz a tradução das frases, ou seja, não tem dificuldade. Além de tudo, o assunto aqui eu acho muito importante para a gente estar acompanhando e pensando a respeito. Porque assim, ele faz toda a narração em primeira pessoa e assim, pelo ponto de vista interno. Então, o que ele está vendo, as sensações que ele tem, as experiências ali dentro. E não são boas as experiências, então já vou falando para vocês. A perda da dignidade, o sofrimento físico, as dores, toda essa parte que ele passou. E ele vai narrando isso em primeira pessoa. Além de tudo, eu acho que é uma excelente reflexão para a gente fazer até para os dias de hoje, porque toca muito no assunto da perda da dignidade e do apagamento da sua história, de quem é você, porque é exatamente a primeira coisa que acontecia com os judeus quando chegavam no campo de concentração. Eles perdiam nome, roupa, documento, e a única forma de identificação era através de um número tatuado no braço. Então você virava um número. E vindo aqui para os nossos tempos atuais, se a gente pensar que todo lugar que a gente vai, nós somos obrigados a falar um número, seja do RG ou do CPF, para nós sermos reconhecidos como alguém, aí a gente começa a pensar também em algumas coisas, né? E também se a gente pensar o quanto que a nossa história, tanto a nossa história pessoal quanto a nossa história do país, do estado, até da cidade, ela é meio que apagada. Você passa por ruas, monumentos todos os dias que você não faz ideia do que é aquilo. Então, de uma certa forma, a gente até consegue ter uma certa ponte entre esse livro para os dias de hoje, 2026. Obrigada por chegar até aqui e depois eu trago mais notícias sobre minha leitura.